A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos aqui para mais uma aula do nosso curso e vamos hoje estudar sobre as cartas aos Tessalonicenses. Vamos estudar de maneira resumida as duas cartas, falando sobre o conteúdo, esboço e apreciação de cada uma delas. As cartas aos Tessalonicenses. A primeira aos Tessalonicenses. Vamos ver aqui sobre o conteúdo de primeira aos Tessalonicenses. Essas cartas foram escritas durante a estadia de Paulo em Corinto, no ano 51 depois de Cristo. Mas vão ser consideradas aqui nesse momento do nosso estudo por causa da relação delas com a igreja tessalônica, que foi o assunto da nossa aula anterior. Primeiro aos Tessalonicenses foi escrita após a recepção do relatório que Timóteo levou para Corinto. O seu conteúdo frisa dois aspectos: elogiar a firmeza dos Tessalonicenses diante da perseguição judaica, corrigir certos erros e mal-entendidos que surgiram no meio deles. O principal tema é o regresso de Cristo. As epístolas aos Tessalonicenses apresentam a primeira discussão pormenorizada desse tema na literatura cristã. Aqui nós temos o esboço da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. O assunto é o crescimento de uma nova igreja. A primeira parte aqui desse esboço é a saudação de Paulo àquela igreja. A segunda parte é o estado da igreja, Vai falar sobre o caráter da igreja, a eleição da igreja, a reputação da igreja. A terceira divisão aqui são as relações paulinas com a igreja, a conduta de Paulo para com a igreja, o acolhimento de Paulo pelos Tessalonicenses, a preocupação de Paulo com a igreja, a oração de Paulo pela igreja. A quarta divisão da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses é acerca dos problemas da igreja com relação aos seguintes temas: a questão da moralidade sexual, da conduta social, o estado dos mortos, aqueles que já morreram em Cristo, como que ficaria a condição deles, os tempos e as estações. E a quinta e última divisão fala sobre as exortações finais e saudação paulina. Isso aqui é apenas uma ideia para os irmãos verem os assuntos principais da carta. Então, meu conselho é que os irmãos depois leem toda a epístola, observando esses temas, esses assuntos aqui. Bom, então vamos aqui para a apreciação da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Essa epístola reflete as dificuldades dos convertidos gentios, ou seja, dos cristãos gentios, e não dos crentes judeus. Então, vou voltar para não ficar confuso. Essa epístola reflete as dificuldades dos convertidos gentios, ou seja, dos cristãos gentios, e não dos crentes judeus. As questões da fornicação, que tem a ver com as relações sexuais ilícitas ou da imoralidade sexual e da ociosidade, estavam ligadas ao paganismo e não ao judaísmo. A solidariedade social dos judeus, graças ao seu arraigado sentimento da família e à sua fidelidade para a comunidade israelita, não caracterizava os cristãos gentios que, pela sua própria conversão ao cristianismo, ficavam privados dos laços sociais que o paganismo oferecia. Para criar um espírito de fraternidade e de responsabilidade mútua, foi ordenado aos Tessalonicenses que trabalhassem habilidosamente e se comportassem com honestidade para com os que estão de fora, de acordo com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 12.
O ensino sobre a vinda de Cristo não era novo, pois Paulo disse que havia ensinado essas coisas enquanto estivera com eles, conforme ele disse lá em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 5. A primeira parte da discussão sobre a ressurreição dos salvos e o arrebatamento da igreja, conforme está em 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 até o 18, surgiu da preocupação dos tessalonicenses com relação aos que morreram salvos em Cristo antes do arrebatamento. A segunda parte da discussão sobre a ressurreição e o arrebatamento, conforme está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 até o 11, foi motivada pelo desejo de saber quando Cristo voltaria. Paulo disse que a resposta estava na consciência espiritual e não na especulação. Se mantivessem despertados e ativos, aguardando ansiosamente o regresso de Cristo, seriam preservados da ira e nada teriam a temer. Segunda aos Tessalonicenses. Vamos ver aqui sobre o conteúdo da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Segundo aos Tessalonicenses, foi escrita para combater a ideia de que o dia de Cristo estava perto, conforme citado por Paulo em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. A pregação de Paulo sobre essa doutrina e as alusões contidas em 1 aos Tessalonicenses produziram uma má compreensão da sua pregação ou das alusões contidas da sua primeira carta. É possível que os Tessalonicenses receberam algum ensino espúrio, conforme está lá em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, onde Paulo diz: facilmente demovidos no seu entendimento, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós. O que pode querer dizer que repudiava quaisquer doutrinas falsamente atribuídas a ele por outras pessoas. Paulo definiu critérios mediante os quais os tessalonicenses podiam reconhecer a aproximação do dia do Senhor. 3 acontecimentos prenunciarão a vinda do Senhor Jesus: a apostasia, conforme o capítulo 2 e versículo 3 de 2 aos Tessalonicenses, a retirada da influência impeditiva, ou seja, da ação do Espírito Santo na igreja, conforme 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, e a revelação do mal segundo a ação de Satanás, conforme 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4 e 9. Em nenhuma outra parte das epístolas paulinas ocorre esse aspecto do ensino escatológico, mas fazia parte integrante do ensino e da pregação de Paulo. Esse texto mostra que o mistério do mal e o mistério de Cristo se desenvolvem paralelamente no mundo e que haverá, por fim, uma colisão inevitável em que Cristo triunfará. O triunfo será justamente o seu regresso pessoal à terra para destruir o anticristo e o falso profeta, além de prender Satanás e inaugurar o seu reino milenal. A exortação contra a ociosidade do capítulo 3 de 2 aos Tessalonicenses é um desenvolvimento da exortação de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 11, onde Paulo diz: e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos. Alguns tessalonicenses agradaram tanto da ideia de que a vinda do Senhor os libertaria dos males e tensão deste mundo que abandonaram o trabalho para aguardar o aparecimento do libertador. Estavam desarticulados do resto da igreja e dependiam de outros para se manterem, conforme está escrito em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 6 até o 11. Paulo exortou-os a ganharem os seus pães e a tratarem de suas próprias vidas. Aqui nós temos o esboço da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, para nós termos uma ideia
uma visão geral acerca dos termos, dos temas, né, dos assuntos tratados por Paulo nessa segunda epístola. O assunto ou o tema geral é a expectativa da igreja. Nós temos a primeira divisão, que é a saudação de Paulo. A segunda divisão fala sobre a expectativa na perseguição, onde nós temos aqui a ação de graças pelo crescimento da fé e do amor dos crentes tessalonicenses, a explicação do objetivo, que era serem dignos do reino de Deus, a expectativa do resultado e a oração de Paulo pela igreja tessalonicense. Na terceira divisão, nós temos aqui a explicação dos acontecimentos. A tranquilização, né, fala de que Paulo mostra que o tempo da vinda de Jesus não era para aqueles dias, mas seria pressagiada pelos eventos das letras B e C, ou seja, predita a apostasia e revelado o anticristo. E aqui é encorajada uma atitude de fé. Na quarta divisão, nós temos exortações à prontidão, à oração, à atividade. Paulo exorta os irmãos tessalonicenses que trabalhem para não ficarem dependendo dos outros, para serem sustentados. E temos a bênção pastoral da parte de Paulo à igreja tessalonicense e a despedida de Paulo. Esse aqui é o esboço da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos observar aqui, nessas duas últimas páginas, uma apreciação aqui resumida da segunda epístola aos Tessalonicenses. Primeira e segunda aos Tessalonicenses figuram entre os mais antigos escritos de Paulo e testificam que a mensagem que Paulo pregava não era novidade, mas que constituía um corpo definido de fé. A referência de Paulo à sua pregação no meio deles, conforme segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, que diz: Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Então, a referência de Paulo à sua pregação no meio deles, conforme esse texto que citamos, das mesmas coisas que escreveu na sua carta, aponta para um sistema bem definido de crença, e o seu emprego da palavra tradição confirma isso, conforme o texto que a gente leu de 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Para Paulo, tradição significava um conjunto de doutrinas que foram cuidadosamente preservadas e formuladas com exatidão. Paulo serviu-se de uma expressão para descrever a sua transmissão dos fatos relativos à vinda de Cristo e que para ele constituíam o Evangelho, conforme 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3, onde ele cita a frase vos entreguei. Na tradição deviam estar incluídos preceitos éticos, pois o apóstolo afirma implicitamente que constituía uma regra de conduta que os irmãos podiam seguir, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Essa tradição, além disso, era não só autêntica, como caracterizada pela autoridade. Em Gálatas, Paulo disse que o seu evangelho era exclusivo na sua veracidade e que nenhum outro o poderia substituir. Em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 14, ele disse: Se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Nessas duas epístolas, 1 aos Tessalonicenses e 2 aos Tessalonicenses, encontram-se representadas praticamente todas as doutrinas principais do catálogo da fé, conforme a gente pode observar aqui nesta última página do nosso estudo. Acreditavam em um Deus vivo, as referências eu não vou ler, e depois os irmãos façam aí as suas leituras, né, de acordo com cada referência, tá? E não vou citá-las também, só vou ler sem a citação de cada uma das referências aqui. Acreditavam em um Deus vivo, em Deus Pai, que amou o homem e o escolheu à sua salvação,
por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho, concedeu libertação da ira divina contra o pecado e revelou a salvação através do Evangelho. O Espírito Santo confirmou e tornou real essa mensagem. O Evangelho refere-se a Jesus, que morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, mas voltará. É-lhe atribuída divindade, pois chama-se-lhe Senhor e Filho de Deus. Os crentes, ao receberem a palavra do Senhor, afastam-se dos ídolos, servem a Deus e aguardam o regresso de Cristo. O seu crescimento normal é rodeado pela santificação. Na sua vida pessoal devem ser puros, trabalhadores, cheios de um espírito de oração e alegres. Então, essas duas epístolas, a gente fez uma leitura aqui do que é um resumo, né, das principais doutrinas da fé cristã. Então, as principais doutrinas da fé cristã podem ser resumidas aqui nestas duas epístolas de Paulo aos Tessalonicenses. Então aqui a gente tem uma ideia, né, da importância dessas duas epístolas para o desenvolvimento do pensamento, né, doutrinário, teológico no Novo Testamento. Então termina aqui a nossa aula. Que Deus abençoe tremendamente os irmãos. Na aula posterior, na próxima aula, nós voltaremos ao assunto da segunda viagem missionária de Paulo e falaremos sobre a missão de Paulo a Acaia, onde Paulo foi a Atenas, e vamos falar sobre a visita também em Corinto nas próximas aulas. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado.